Caros irmãos, é com grande alegria que nós vamos aproveitar os instantes que se seguirão para abordar um tema extremamente agradável e que nós trouxemos para esse estudo. Nós, antes, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo ao Mestre dos Mestres que nos permita nesse instante a bênção de contarmos com a presença amiga e inspiradora dos benfeitores espirituais, a fim de podermos analisar o assunto e transmitir a mensagem conforme nos propomos. Que Jesus nos abençoe nesse instante e que a sua paz envolva-nos a todos. Vamos falar sobre a série evangélica Amélia Rodrigues. É uma série que passou a ser denominada evangélica por causa da abordagem magnífica a respeito do Evangelho de Jesus. Amélia Rodrigues, espírito que no Nordeste é extremamente conhecida pela sua trajetória, quando na matéria, como professora, poetisa, como dramaturga, como alguém voltada essencialmente à cultura. Ela passou a escrever a partir de 1967, através da psicografia de Divaldo Franco, livros abordando o cenário do Evangelho de Jesus na Palestina e também abordando e enfeixando novas informações importantíssimas e reveladoras do Evangelho de Jesus, numa abordagem magistral. Nós, então, podemos entender que a mensagem de Amélia Rodrigues é uma mensagem essencialmente evangélica e pode ser considerada a referida autora como uma aquarelista do Evangelho, uma artista que pintava com suas habilidades literatas e poéticas as imagens, os cenários, os acontecimentos do dia a dia de Jesus, dos apóstolos, das pessoas que viviam naquela época. E além desses 10 livros que compõem a série evangélica, que começou em 1967 com o livro Primícias do Reino, Amélia também escreveu outras mensagens através de Divaldo em outros livros. E num dos livros de vários espíritos que a Amélia escreveu junto, nós temos uma mensagem extremamente importante e onde ela fala a respeito da necessidade que temos de compreender um dos maiores inimigos que o ser humano possui. E ela diz nesse trecho da mensagem que esse algoz pode ser nominado como ignorância, perigoso e vil, que pode ser vencido com algum carinho e devotamento desinteressado. Então ela diz lá: o antídoto para tão grande mal, em nome do amor, denomina-se alfabeto, primeiro caminho que conduz ao esplendor das estrelas e aos braços de Jesus. Como professora emérita, naturalmente ela estava vinculada essencialmente ao alfabeto.
e na sua trajetória nós observamos que ela se dedicou extremamente a esse quesito na sua passagem aqui pela Terra. É importante analisar uma questão. Algumas pessoas que leem os seus livros, a exemplo de outros livros de autores extremamente voltados para uma linguagem mais escorreita, mais elevada, mais profunda, dizem que é difícil ler esses autores porque usam palavras que eles nunca viram, tem uma linguagem que é mais poesia do que qualquer outra coisa, mas na verdade é preciso analisar o objetivo desses espíritos de fazer com que as pessoas realmente procurem o dicionário, procurem aprender, procurem se inteirar do conteúdo, do que quer dizer aquelas palavras, pesquisar, analisar, porque uma das coisas que é importante analisar, Jesus foi o maior poeta que passou pela terra, e na sua condição, ele traduziu também através das suas composições e seus ensinos, e até hoje as pessoas ainda, algumas, podem contestar a autenticidade do Evangelho de Jesus, como no livro Há Flores no Caminho, Amélia Rodrigues aborda então a questão da autenticidade histórica do Evangelho, onde ela aborda com uma grande maestria, falando a respeito das questões geográficas, históricas, das questões do dia a dia do povo de Israel, revelações importantes, muito interessantes a respeito daquela região. Por exemplo, eu não sabia, fui aprender no livro dela que a área de Israel toda possuía, à época, 20.600 quilômetros quadrados. Hoje, Israel tem 22.740 quilômetros quadrados por causa da anexação de algum território lá durante a Guerra dos 6 Dias. Mas é importante a gente analisar que um paizinho daquele tamanho foi escolhido pelo Cristo naquela época para a sua passagem aqui pela terra. Naturalmente, se Israel fosse como uma área como o Paraná, por exemplo, seria extremamente difícil viajar-se a pé, se deslocar-se daqui para ali, como eles o faziam à época. Para que se tenha ideia do tamanho de Israel, basta dizer que enquanto lá possui 22.740 ou na época 20.600 quilômetros quadrados, o Paraná tem 199 mil quilômetros quadrados. Então imagine a diferença de tamanho. Também por essa razão, aquela região serviu para que a mensagem pudesse ser corrida, transmitida de um lugar para outro mais rapidamente. Mas a questão é que Amélia Rodrigues é uma poetisa emérita, professora, e ela naturalmente sempre se serviu dessa veia poética para transmitir as suas lições, objeto da sua análise do Evangelho de Jesus. Então, observe que a poesia que ela se utiliza é algo que nós devemos despertar em nós, porque um dos objetivos da elevação do espírito é adquirir sensibilidade, e a sensibilidade a gente só adquire quando se predispõe a albergar a poesia no nosso íntimo, ou seja, enxergar as coisas com outros olhos, porque existe uma história que
não tem autor declarado, mas essa história poderia ser de Jesus e também poderia ser de Amélia Rodrigues. Conta-se que Jesus caminhava com os seus discípulos por uma estradinha, por um caminho daquela época, e à beira do caminho estava um cachorro morto. Todo mundo já deve ter ouvido essa história, mas os discípulos então começaram a sentir aquele cheiro de podridão que impregnava o ar e começaram a tapar o nariz e começaram a se afastar. E no entanto Jesus parou à beira do caminho, olhou para aquele cão, analisou aquele cão que estava ali se decompondo à margem do caminho e disse: pobre cão, que belos dentes ele tinha. Quer dizer, Jesus enxergou alguma coisa de bela no meio da podridão. Isto é poesia, isto é sensibilidade. E é isto que nós precisamos despertar. Quando olharmos para os céus, enxergarmos beleza, enxergarmos a mensagem que os céus nos transmitem. Às vezes, as criaturas se esquecem de olhar para as estrelas, mas se elas olhassem para as estrelas, elas iriam perceber que as estrelas pertencem a nós e nós somos herdeiros da criação, porque as estrelas são nossas, são mundos aos quais nós poderemos ir, são atestados da grandeza, da magnificência de Deus, da mensagem de amor, de sabedoria, de misericórdia, de perfeição. Tudo isso nós podemos enxergar num apanhado e simples olhar que dermos às estrelas. Isto é poesia, isto é sensibilidade, é despertar para essas questões, aprender a enxergar. Por isso, na mensagem daquele cachorro morto, Jesus poderia muito bem lecionar aos seus discípulos ali, se fosse dele a história, poderia dizer: olha, enquanto vocês não aprenderem a enxergar beleza no meio da podridão, não vão perceber que há flores no caminho. Apesar da dificuldade, apesar do problema que exista envolvendo as criaturas, o mundo, enfim, há flores no caminho. E nós estamos, como diz Amélia Rodrigues, numa época em que, apesar de toda a conturbação, apesar de toda a anomalia que existe entre as criaturas e que existe entre a humanidade, que existe no mundo, há flores no caminho, mas pouca gente enxerga. Então é preciso despertar para essa sensibilidade, e é isso que Amélia Rodrigues tenta fazer quando ela pinta as imagens daquela época de Jesus e os apóstolos como se fosse uma aquarela maravilhosa, no sentido de ensinar, de despertar as criaturas para o belo, para a estesia, para a beleza, né? E é exatamente isso que a gente precisa aprender. Por exemplo, muita gente passa por um bosque, mas uns enxergam só lenha para queimar, outros enxergam madeira, mas poucos percebem a beleza, percebem a maravilha, percebem o quanto aquilo é importante para a vida e quanto é importante para a nossa existência neste mundo físico. Então é preciso despertar no nosso íntimo esta habilidade de sentir as coisas, e é exatamente isso que Amélia Rodrigues tenta fazer nos seus 10 livros. Há pouco tempo atrás foi feito dois livros, dois tomos, onde estão colocados os assuntos de uma maneira resumida dos 10 livros. São quase 2.000 páginas
de assuntos extremamente importantes para a nossa existência, versando sobre Jesus, sobre o Evangelho, seu Evangelho, e nos trazendo essa beleza da poesia, essa beleza da estesia que nós devemos aprender a enxergar, que nós devemos aprender a perceber. Quando ela fala sobre o alfabeto, nós podemos sentir que esta é uma preocupação dos espíritos, porque agora nós estamos vivendo um período conturbado na humanidade de adversários do bem, de adversários do belo, de criaturas que tentam de toda maneira obstar o progresso das criaturas, das pessoas, tentam criar toda forma de perturbação para dificultar a instalação do período de transição planetária para mundo de regeneração aqui na Terra. E uma das coisas que preocupam é essa nova ideia que surge, inspirada negativamente, de uma linguagem neutra, onde as pessoas agora querem incutir no meio da humanidade uma nova linguagem neutra, onde vai se tirar o feminino, o masculino, vai se abordar a questão sem gênero nenhum, mas de uma coisa horrorosa em termos de vernáculo. E com isso teme-se que a língua portuguesa, que o vernáculo de um modo geral, possa ser abastardado e até aniquilado. E isso é uma preocupação dos eruditos, principalmente dos espíritos que gostam, que primam por essa linguagem escorreita, essa linguagem superior, essa linguagem que numa palavra nobre enfeixa uma beleza diferente, que nos desperta, nos estimula ao aprendizado. Então esse abastardamento que se tenta impor através de uma linguagem neutra é uma preocupação dos espíritos como Amélia Rodrigues, que na sua condição de literata, de professora, de alguém que se dedicou às letras, defendeu e defende até hoje as letras de um modo geral, está naturalmente insatisfeita com essa perspectiva e que começa aí a tomar conta da juventude, de uma parcela da sociedade, e isso é um problema. Então a série evangélica da Amélia Rodrigues, Espírito, é uma pérola de luz da mais elevada significação e valor no meio desse caos de escuridão que se tenta impor para as criaturas. A gente observa que os espíritos que sempre primaram, Manuel Filomeno de Miranda, Emmanuel, enfim, todos os espíritos voltados à mensagem espírita sempre se preocuparam com o vernáculo elevado, buscando transferir à criatura a necessidade de despertar em si a sensibilidade, o conhecimento, a busca, o aprendizado pelo significado das palavras, das letras, que possam dar aos humanos uma condição melhor de estarem sempre voltados ao crescimento espiritual através da sensibilidade. No livro, como eu disse, Há Flores no Caminho, aliás, é difícil nessa série de 10 livros, que aliás eu devo enumerar aqui, Primícias do Reino, em 1967, Luz do Mundo, em 1971, Quando Voltar a Primavera, em 1977,
Há Flores no Caminho, 1982. Pelos Caminhos de Jesus, em 1987. Trigo de Deus, em 1993. Dias Venturosos, em 1997. Até o Fim dos Tempos, o ano de 2000. A Mensagem do Amor Imortal, 2008. Vivendo com Jesus, 2012. Então, nessa série, nesses livros, nós encontramos cada vez mais pérolas evangélicas da mais subida importância, que devem fazer parte do nosso entendimento. E uma das coisas que mais me chama a atenção em Amélia Rodrigues Espírito e outros, Humberto de Campos e outros que procuram, o mesmo Manuel Filomeno de Miranda, eles procuram transmitir paisagens para os nossos olhos espirituais verem e se encantarem. Então, no livro Há Flores no Caminho, nós encontramos aqui, onde a Amélia fala sobre a autenticidade histórica do Evangelho, ela fala as considerações sobre o solo árido, a escassez de água, as tricas e conflitos farisaicos, os costumes e ritos religiosos são de uma fidelidade histórica que supera a dúvida mais sistemática e a gratuita hostilidade a Jesus e a sua vida. Acontecimentos e paisagens geográficas são retratados com mestria e tranquila legitimidade, de tal forma verdadeiros que se encontram vivos, ainda hoje, na historiografia do povo hebreu. Detalhes do dia a dia, às margens do mar e preocupações em torno da fé na sinagoga, comentários irrelevantes ou graves na boca do povo, ou registros de conversações nas altas rodas da sociedade da época, transparecem e se apresentam na linguagem dos comentaristas dos sucessos, os evangelistas, que mudaram o curso da história. Citações botânicas e apontamentos da vida dos profissionais surgem na limpidez das parábolas, com sabor de verdade, verdadeiras que eram as ocorrências, demonstrando que aqueles homens e mulheres não se encontravam alienados no tempo e no espaço, ou que foram os dados compilados por visionários e sonhadores que desejaram compor o homem e a sua vida, com carismas que permitissem a fuga das consciências para aspirações espirituais ante o fracasso das suas realidades materiais. Então é muito importante que entendamos, conforme ela diz, que os sermões de Jesus, os seus ensinos são proferidos para o seu tempo e todos os tempos, tão oportunos hoje quanto o foram ao ser enunciados. Então, na verdade, nós precisamos entender com esses espíritos a grandiosidade do Evangelho de Jesus, o seu em crescimento espiritual. Leitor, vai depender do seu entendimento de todas essas mensagens inseridas no Evangelho e posteriormente inseridas neste repositório de sabedoria que veio posteriormente, que é a doutrina dos Espíritos. Por esse motivo, é muito importante entender que, apesar de tudo, apesar de qualquer sombra e perturbação que vermos, há flores no caminho. E nós precisamos, então,
entender a mensagem desses espíritos nobres que tanto bem nos fazem através dos seus ensinamentos. Nós observamos alguns trechos do livro Há Flores no Caminho e observamos quando eu disse que a Amélia Rodrigues, espírito, compunha uma aquarela de beleza. Nós pegamos um trechinho aqui e vemos ela narrando aqui, ó. Ventos festivos varriam os rincões gentis da Galileia humilde, cantando esperanças para as almas em sofrimento. Para uma pessoa que não esteja desperta para a sensibilidade, isso pouco significa, mas para alguém que está imbuída desse desejo de entender, de aprender, isso aqui significa bastante, porque está passando uma imagem daqueles tempos e que, apesar de tudo, Jesus estava tentando despertar a humanidade, que naquela época estava numa situação que, conforme ela mesma diz aqui no prefácio do livro, 2000 anos mudou praticamente pouca coisa. A perturbação aí está. Observamos o deboche, observamos todas as formas no sentido de denegrir, de faltar com o respeito com Jesus, com a sua figura. Observamos o deboche de uns e outros tentando fazer de Jesus uma criatura tão comum e tão insignificante quanto muitos desses que estão por aí. Até outro dia eu vi uma fala de um desses chamados artistas da atualidade, falando algo que eu me recuso a falar aqui para vocês, porque realmente isso é um desrespeito, uma irreverência total com relação àquele que é a luz do mundo. Então, Jesus trazia a mensagem naqueles tempos complicados e Amélia Rodrigues, na sua série evangélica, está relembrando e está traduzindo para nós muitas coisas, muitas passagens que nós passamos batidos ou deixamos passar pelo Evangelho, e com essa falta de entendimento, muita coisa bela nós não apreendemos. E é por isso que ao longo dos tempos, ao longo dos séculos, nós que estivemos ligados à religião, ao cristianismo de um modo geral, vestindo a batina, vestindo a autoridade dos pais da igreja, do cristianismo de um modo geral, sempre escamoteamos a mensagem de Jesus. E exatamente por esse motivo, por não perceber esta beleza, não assimilar, não ter ainda despertado para essa sensibilidade que é o que nós precisamos despertar. Aprender a enxergar com outros olhos, olhos de poeta, olhos de poetisa, olhos que possam nos dar essa percepção da grandeza das coisas. Então, nós observamos mais alguns trechos aqui do Evangelho, da série evangélica, dos livros que compõem essa série do Espírito Amélia Rodrigues. Nós continuamos observando a abordagem poética de Amélia Rodrigues, onde ela fala que
Uma vez uma mulher procurou Jesus às escondidas para falar com ele sobre as dificuldades íntimas pelas quais ela estava passando, e no diálogo ela pergunta a Jesus: que fazer, Senhor, para viver a felicidade? E havia na voz da estranha notas características de melancolia e de sofrimento demorado que as palavras não conseguiam exteriorizar. O mestre relanceou o olhar transparente pela paisagem aureolada de paz e indagou-lhe por sua vez: que vês em derredor? Examina a terra, arrebatando-se em flores, frutos e verdor. O rio cantante, enriquecendo as margens de vida. O humus discreto renovando o subsolo e os astros fulgurando ao longe. Em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. O que parece caos transforma-se em bênção. O que aparenta transtorno se converte em paz, porque em tudo vige a sabedoria do Criador. Não relacione dores, nem apresentes mágoas. Levanta o olhar para cima e avança para o futuro. Então, esta mensagem aureolada de beleza poética transmite paz, transmite um ensinamento superior, transmite algo que nós precisamos aprender. A poesia é a essência da mensagem do Mestre. Por que não buscarmos aprender com Amélia Rodrigues na sua série evangélica? Quem lê um dos seus livros vai se interessar em ler todos os outros, porque cada um é um repositório de aprendizado, um repositório de belezas, e é algo que nós devemos apreender, buscar entender, porque através desses ensinamentos nós vamos então despertar para a grandeza da vida, a percepção maior de Deus, de suas coisas, de sua sabedoria, de sua magnificência. Então, nesse trecho aqui, Jesus fala à mulher que era mãe, que estava indecisa com relação a um filho que lhe chegara de maneira inesperada. Jesus diz assim, num momento bem oportuno aqui para a terra, Jesus diz assim: enquanto houver crianças e mães na terra, o amor divino estará cantando esperanças para a humanidade. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai. A maternidade é a mais elevada concessão de nosso Pai, demonstrando que o mal jamais triunfará no mundo, apesar da sua aparente vitória. Porque enquanto houver um coração, um sentimento maternal na terra, o amor ateará o fogo purificador e a esperança de felicidade jamais se fanará. Então, nós estamos diante de verdadeiras pérolas evangélicas que nós podemos desfrutar com os livros de Amélia Rodrigues, através da abençoada mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então, vamos analisar a importância da mensagem de Jesus. Vamos compreender a necessidade que temos de um momento tão difícil aqui na Terra, onde
o final dos tempos está nos impondo uma dificuldade maior para a nossa vivência, mas que com Jesus nós podemos superar tudo, nós podemos vencer qualquer dificuldade, podemos superar os empecilhos que surjam, porque há flores no caminho, sempre haverá flores no caminho. E isso nós podemos enfechar a mensagem de Amélia Rodrigues no seu livro Há Flores do Caminho, falando a respeito de Jesus. Nunca houve um poeta simples e profundo como Jesus. Nunca houve um poeta simples e profundo como Jesus. Um poeta simples. Jamais surgiu um sábio, eloquente e nobre igual Jesus. Não se repetirão os seus feitos conforme ele os realizou. Seu amor abrangente através dos séculos convocou desde Saulo, que o hostilizava, a Agostinho, que o desprezou, de Francisco de Assis, que queria gozar, a Teresa d'Ávila, que ambicionava uma vida normal e um lar, de São João da Cruz a Alberto Schweitzer, de Gandhi, que o conheceu de passagem, a Martin Luther King Jr., que o amou na pessoa dos seus irmãos estigmatizados pelo preconceito racial em razão da cor da epiderme. Amélia Rodrigues enfecha dizendo, e nós também usamos a mesma fala dela para concluir essas simples palavras nesse humilde estudo que fazemos. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus sempre, a rocha dos séculos e a paz da vida. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos e sigamos em frente, porque há flores no caminho.